levantarei em 3 dias. Digo 3 dias. Pode fechar só. Pode deixar esse texto um pouco aqui, né? Vamos tratar essa palavra na figura de 3 reis. Digo como assim: nova colheita. Nova colheita. Se você não tem igreja, acredite só você crescer. Amém? Você cresça em nome de Jesus Cristo. Que os seus projetos sejam ampliados. Traz uma realidade sobre o santo profano. Diga comigo assim: santo e profano. Você meu bem? Preste atenção, não deixa nada te roubar isso. Quando você vive o santo, o profano não entra na sua vida. Pastor bem? Não entra. Quando você decide pelo santo, quando você decide algo de você fala: eu decidi pelo santo. Quando o profano bate na tua porta querendo te envolver em algo, meu Deus, aposta. Se você está indo assim meio inocente, meio sem saber o que está fazendo, o próprio Deus tira aquilo de você. Mas você tem que decidir pelo santo. E Jesus está dizendo aqui, a gente ainda está dentro daquilo que é tabernáculo, quando Jesus fala: se você destruir esse templo, eu levanto em 3 dias. Eu levanto em 3 dias. Se você destruir, eu levanto em 3 dias. O que nós temos que crer? No levantar de Deus. Mesmo que haja destruição no levantar de Deus. Se você aprender a andar no santo, profano não entra na sua vida. Primeiro ponto. Diga o primeiro ponto. Falar de 3 reis. O primeiro rei que eu vou falar, não vou abrir o texto. O rei que ele foi displicente. E o povo dele pagou muito por isso. Ele estava vivendo dentro da sua realidade o seu conforto. Deus nos dá conforto, sim ou não? Sim ou não? Sim. Irmão, Deus nos dá conforto. O que eu entendo hoje, que o grande desafio do cristão permanecer, um pouco daquilo que o pastor Paulo trouxe, o grande desafio do cristão permanecer é ele desejar Deus mais do que o conforto. Porque que Deus nos dá o conforto, isso é nítido. É nítido, Deus nos dá o conforto. O problema é que no conforto a pessoa menospreza a presença de Deus. Quando não está no conforto, não tem alternativa. Então busca Deus. Qual que é o grande desafio? É entrar no conforto e permanecer no temor. Então há um conforto. Existe um conforto. O rei Ezequias há um conforto. E aí, no conforto, na riqueza, ele recebe uma visita. E ele recebe a visita do profano. O profano vai lá visitar ele. Na figura de pessoas que vêm do reino da Babilônia, os babilônicos. Babilônia é um império que na época do rei Ezequias não tinha nenhuma influência, era uma gente apagada. Mas havia 100 anos para frente um crescimento bombástico nesse povo. E só que naquele momento Ezequias era uma certa referência. Só chama atenção quem tem referência, assim ou não? E os caras vão lá entender quem é Ezequias. E Ezequias fica todo vaidoso. E na vaidade, Ezequias começa a mostrar tudo que tem. Quem já não fez isso? Eu já fiz isso. Eu lembro que meu falecido pai tinha o hábito de fazer isso. Vinha alguém em casa e começava a falar: olha, aqui eu construí aqui eu fiz ali, aqui
eu fiz isso aqui eu tenho um projeto desse aqui, e a pessoa ficava entrando dentro de casa e demonstrando. Eu já fiz isso. Na minha casa eu fiz isso. Fiz isso até com alguns de vocês. Mudei a minha casa, você vai lá tomar um café comigo, você vem aqui ver. Tá aqui, fiz isso aqui. Tudo bem que não fica tão bonito, né, quando eu faço. Mas eu mostro. Também eu arrumei aqui, eu mudei aqui, aqui já não é minha sala, aqui já, né, fiz uma casinha para alugar aqui. Né? O que o rei Ezequias fez? Começou a mostrar tudo. Mostrou tudo que estava vendo. O profano. Ele foi displicente. Depois que essa gente saiu, chega o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele fica sabendo e pergunta para o rei Ezequias: o que veio aqui? Há um povo lá da região do Oriente, lá chamada Babilônia, quer dizer, é um povo desconhecido na época. Aí o profeta vem com profecia. Você não devia ter feito isso, meu pai. Você mostrou tudo, mostrei tudo, mostrei tudo. Entrei dentro do templo do Senhor, mostrei todas as peças que são de ouro, de bronze, muita riqueza. Eles viram tudo. E o profeta também disse assim: poxa, que mancada se deu, Ezequias, porque essa gente vai voltar, porque começou. Eles viram que não era para ver, você mostrou que não era para demonstrar. Eles vão voltar e vão pegar tudo e vão levar tudo. 100 anos depois, isso aconteceu. Por causa da displicência de um rei, em que ele não conseguiu entender a diferença entre o santo e o profano. Aí, 100 anos depois, tira Ezequias e vamos para o rei Nabucodonosor. O império do homem explode, cresce. Uma nação poderosa no mundo. Começa a escravizar todas as nações em volta, inclusive Jerusalém. E quando ele escraviza Jerusalém, que os judeus de Israel, né, vai para a escravidão, esse rei pega todos os utensílios do Senhor e leva. E fica lá, na Babilônia. E o que me chama a atenção com esse segundo rei. O primeiro rei que eu falei para vocês, ele ainda era temente a Deus. Nabucodonosor não tinha temor nenhum. Mas, temor ou não temor, preste atenção no que eu vou dizer. Escute o que eu vou te dizer. Você conhecendo ou não conhecendo, tendo temor ou não tendo temor, o que é santo continua santo, o que é profano continua profano. Tudo que é profano tem consequência de profano, e tudo que é santo tem consequência do que é santo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Independente de como você vê, enxerga ou não. E aí, esse rei pagão, ele era profano, e ele levou o que era santo. E esse reino explode, cresce, cresce, cresce de uma tal maneira. E aí, nós temos que entender que o santo é a presença de Deus, e a presença de Deus é abundante e transbordante. Sim ou não? Então, que o abundante e transbordante de Deus esteja sobre a sua vida e permaneça sobre a sua vida. Que todas as suas decisões sejam mergulhar naquilo que é santo da parte de Deus, e que você venha ver o mover de Deus em sua direção. Que você venha orar e ver a resposta do Senhor em sua direção. Aquilo que você não consegue, que você venha ver o próprio Deus trazendo suprir na tua vida. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E esse rei, então, além do reino adquirido, ele se tornou muito soberbo. Soberbo. Soberbo de uma tal maneira, que o profeta Daniel, que vivia lá, disse para ele, falou: por causa de você é tão soberbo, e você se acha tão acima daquilo que é Deus, que você vai se tornar um ser como um animal. Você vai sair do convívio da vida do ser humano, porque você é tão soberbo. Quando então o profeta Daniel lançou isso sobre esse rei, um ano depois, a palavra do Senhor diz que esse rei fica igual a um animal.
as unhas crescem, o cabelo cresce, ele come grama por causa dessa soberba. Não pode se apoiar na soberba. Posso ver amém? Amém. Não pode. Porque quando o teu conforto se apoia na soberba, você pode correr o risco de perder o juízo. Esse rei perdeu o juízo. Um homem muito rico, muito poderoso em armas, mas a soberba fez com que ele se tornasse igual animal. E a Bíblia diz que ele ficou assim durante 7 anos. Diga 7 anos. Irmãos, pensa 7 anos. Você não poder usufruir do conforto que tem. De você não saber mais qual que é o valor de algo. De repente você pode viajar para onde você quiser. Você pode comer o melhor. Você pode fazer o que você quiser. Você tem dinheiro para tudo. Você não tem falta de dinheiro. Mas mesmo assim você vive igual um animal do lado de fora da sua casa. Igual um bicho se alimentando de grama durante 7 anos. Levou 7 anos. Olha o peso da soberba que caiu em cima desse rei. Levou 7 anos para essa soberba sair. 7 anos para ela sair. 1 ano para ele se arrepender. Ele não se arrependeu. Quando o profeta disse, olha, você vai se tornar igual um animal. Deus deu 1 ano para o homem se arrepender. 1 ano. 1 ano depois da profecia. Imagina quando você recebe a palavra. Escute o que eu vou te dizer. Você recebe a palavra. Deus fala ao seu coração. Fala ou não fala? Deus fala ao seu coração. Você é ministrado. Deus vem e fala. Aí passa 1 semana, você não consegue, mas não acontece nada diferente. Passa 1 mês, você não consegue, mas não consegue, não acontece nada diferente. 1 ano, o profeta falou. Eu imagino esse homem soberbo, o diabo colocando na cabeça dele, e profetinho, e esquina, você vai ficar preocupado com o que esse cara está falando. 1 ano. Só que depois de 1 ano ele não se arrependeu e ele se tornou exatamente o que o profeta disse. E depois levou 7 anos para sair a soberba dele. Depois de 7 anos, a palavra do Senhor diz que depois de 7 anos ele reconhece o Senhor como o Senhor da vida dele. E aí o juízo dele retorna. E Deus quer que você tenha um coração dependente, que você viva em santidade, pastor, amém? Que você cresça. Deus quer que você cresça. Cresça, irmãos. Mas cresça no que é santo e não no que é profano. Porque não há limite dentro do santo. Agora, no profano, Deus. E aí esse homem então reconhece. Quando ele reconhece, ele volta ao juízo. Mas ele perdeu 8 anos da vida dele nesse processo. Segundo ponto que eu trago para vocês: não deixe o teu conforto tirar o teu temor. Posso ver bem? Terceiro ponto. Eu posso Beltazar, se não me engano. Beltazar. Filho de Nabucodonosor. Ele então assume o reino. Faz uma festa. Festa profana, imagina. O que é uma festa profana? O que tem numa festa profana? Se fosse nos dias de hoje, o que normalmente tem numa festa profana? Tem bebida, prostituição, né? Droga, arma, né? Tudo que satisfaz a carne, né? A linguagem ensina não. A linguagem, a forma de se vestir, né? Existe uma característica, o profano tem uma certa característica, né? Então ele fez uma festa profana. E essa festa foi tão profana, que ele disse para os seus súditos: vai lá, olha o que o diabo colocou na mente desse rei. Vai lá, aqueles objetos, imagina um dente, uma cadeira,
vai lá e pega os objetos do templo e traz. Então, certo, tudo que eles podiam utilizar na festa, levaram. E utilizaram os objetos do templo na festa profana. Esse rei, os 3 reis que eu trago para vocês, ele misturou tanto o santo com o profano, porque quando você mistura muito o santo com o profano não suporta, porque o santo é maior. Posso ver, né? Ele é maior. Por isso que você tem que decidir pelo santo. Decida pelo santo na sua alma. Decida pelo santo na sua casa. Decida pelo santo na sua família. Decida pelo santo no seu trabalho. Quando o profano vier, tudo convidativo, né? Cheio de prazeres. E você olhar e falar, você pode ter muito prazer, mas eu prefiro o santo. Viva do santo, porque o santo te dá um crescimento sem limite, pastor, né? Profano derruba. Profano. Destrói tudo aquilo que você construiu. Não deixe o profano entrar na sua mente. Essa promiscuidade, esses pensamentos vazios, essa propaganda, essa vida virtual que a gente tem um corpo físico, mas a gente está muito mais dentro da vida virtual que física. Não deixe esse virtual corromper a sua fé. E aí, esse rei traz os objetos do templo para dentro da festa profana. Aí entra novamente o profeta Daniel. E o profeta Daniel vem para esse rei. E esse rei, depois que ele faz isso, ele tem um sonho. Ele fica preocupado, fica quase com o pai. Só que aí o profeta vem e fala assim, olha, ele queria que interpretasse, e Daniel vem e interpreta. E ele diz, olha, o que está acontecendo contigo? Pelo que você disse. Deus está dizendo que eu vim acaba. E o profeta disse, o teu reino acaba agora. Esse rei morre. Por que esse rei morre? Porque ele trouxe o profano para os campos. Uma rebeldia, cabeça cheia. Não se ouve louvor com a mente cheia de algo. Não se ora com promiscuidade. Você entende? Você não busca a paz de Deus cheio de sensualidade. Porque senão você mistura muito o que é santo com o profano. E quando você mistura o que é santo com o profano, você entra dentro de um êxtase. A lâmpada da êxtase não dá. O álcool dá um êxtase, a droga dá um êxtase. Mas é profano. Existem coisas que você vê na internet que dão êxtase, dão prazer. Você fica ali grudado no celular, você fica ali na telinha, ali no computador, e dá prazer, dá um êxtase. Mas é profano. E você, como cristão, você fica lutando entre o profano e o santo, profano e o santo, profano e o santo. E Deus me mostrou em sonho essa semana a respeito do santo e do profano. Eu até coloquei algo dentro do grupo da igreja essa semana, quando o Senhor me mostrou em sonho. Nós temos um êxtase com o Espírito Santo. Posso ver amém? Mas tem muita gente que já não está sabendo mais o que é o Espírito Santo, porque ele está tão mesclado com o profano, que ele até fala em línguas estranhas, ele sente uma alegria, ele sente aquele movimento do Espírito Santo em volta dele, mas misturado com a sensualidade. Não pode, irmãos. Não pode. Nós não podemos deixar o profano tomar a nossa santidade. Nós temos que sim buscar o Espírito Santo. Nós cremos em Pentecostes, nós cremos no mover do Espírito Santo, nós cremos no falar línguas estranhas, no mover, no poder de Deus, um Deus vivo, pastor, amém? Um Deus vivo, um Deus que está aqui conosco agora. Um Deus que é o próprio tabernacular na nossa vida. Um Deus que diz, olha, você pode até destruir, mas em 3 dias eu levanto esse templo. Não há homem que possa destruir a presença de Deus na sua vida. Não há. Mas você tem que decidir viver pelo santo. Você tem que enxergar Cristo na sua vida.
Porque o profano, ele cega a gente. O santo abre a nossa visão. Glória a Deus. Glória a Deus. E você precisa ser fervoroso, amém? É uma característica de quem é santo, fervoroso. Você tem que ser fervoroso para a leitura bíblica. Você tem que ser fervoroso quando você louva. Você tem que ser fervoroso quando você ora. Porque esse fervor que há dentro de você é o santo de Deus dentro de você que te leva para uma profundidade de relacionamento com Deus. Você não pode ser uma pessoa neutra, isolada, invisível, sabe, meio escondida. Não. Se você é um cristão que você fica se escondendo, o profano está te arrastando. Porque todo santo está em evidência. Você entendeu o que eu estou dizendo? Todo santo está em evidência. O profano é uma pessoa apagada. O santo não. O santo brilha. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Hoje, dentro do ato profético de hoje, fui pegar a água, entrei dentro do mercado e veio um rapaz, dependente químico, na casa, está escrito na casa, dependente químico. Pediu para mim, já está com a fralda na mão. Falei assim, mesma história. O senhor pode me ajudar a comprar essa fralda e levar para casa? Eu preciso de fralda. Eu olhei para ele e falei assim, você não vai vender isso aí, levar para comprar droga não, né? Não, eu sou mecânico, sabe? E aí o que eu fiz? Ele veio falar comigo. Então você tem que ser santo, sim ou não? Ele veio cheio de coisa profana na vida dele, sim ou não? Você é santo. Se você não usar da tua santidade, quem é você em Cristo Jesus? Porque você está em evidência. Por que ele veio até você? Ele veio até você porque Deus. Por que ele veio até mim? Ele veio até mim porque Deus trouxe ele até mim, porque eu tenho a santidade para levar a santidade para ele. Você tem que entender isso, que você está em evidência. Agora, se você se esconde, se você libera, se você não dá importância, se você chama o segurança e fala, o cara aqui está me incomodando, há um profano dentro de você também, porque você não está enxergando Jesus, você não está enxergando o Espírito Santo em você, você não está deixando Deus te conduzir, então está apagando a chama de Deus em você. Porque quando a chama de Deus em você está ardente, você percebe, você tem percepção, discernimento, entendimento, você olha e fala, é isso que eu tenho que fazer, porque Deus vai dizer para você exatamente o que você tem que dizer, o que você tem que fazer. Então você está em evidência. Não adianta você se esconder. Deus te fez luz. Não tem jeito, gente. A gente está em evidência. Bati o olho e eu já entendi. Era para eu falar de Jesus para ele. Era para eu falar para ele. Era para eu falar para ele sobre salvação. Porque assim, quando eu olhei para ele, é nítido Deus dentro para mim assim, minha preocupação é a alma dele. Fale de mim para ele. E você tem que ser assim, posso para mim? Amém. Você tem que ser assim. Porque o que vale para nós é a eternidade. Não deixe o conforto tirar o temor da tua vida. Ah não, estou no meu carro chique, você levanta o vidro. Vai comigo. Não. Se você está na rua a pé com o único sapato, né? Como eu já vivi isso, já vivi com o único sapato que eu tinha que engraxar a ponta do sapato porque ele estava furado, e eu tinha que usar meia preta para ir trabalhar. Você está na calçada, aí não tem jeito, a pessoa para na tua frente sem falar. Agora, se Deus te deu conforto de ter um carro, então abra o vidro do carro e fale de Jesus. Se prepare para essas pessoas. Deixe um alimento dentro do carro. Se alguém vir bater na tua porta e falar assim, você tem um dinheiro para comprar um lanche? Fala, tá aqui teu lanche, amigo. Jesus te abençoa. Vai para a igreja. Deixa Deus te usar. Glória a Deus por isso. Não se esconda dentro do teu conforto. E aí esse rapaz veio. Quando ele veio, eu olhei para ele e fui falando de Jesus para esse rapaz. Falei, agora você é mais amigo. Eu vou ter que pagar essa fralda. Eu vou pagar essa fralda. Mas na minha cabeça assim, eu estou ofertando essa fralda para esse rapaz. Só que ele vai me escutar até eu passar esse caixa. Entendeu?
Apocalipse. E ali o rapaz ali com a fralda na mão, não sei se ele se arrependeu ou não de pedir dinheiro para mim. E aí eu fiquei ali, falando para ele. Aí, resumidamente, eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu concordando com ele, não, tudo bem, então, você vai levar para casa, então. Aí eu comecei a falar, mas você sabe que tem gente que vende na biqueira, tem gente que usa droga. Você sabe disso, né? Sei. Eu conheço gente que precisa, então. Se você precisar de ajuda, eu te ajudo. E fui falando. Quando chegou no final, que eu paguei as coisas, eu ainda falei para ele, deixa eu pagar e você leva. Ele falou, não, vou ajudar o senhor a carregar isso aqui. Aí ele entrou na conversa, quebrantou o coração e falou, aí já era ele querendo. Quando chegou no caixa, ele pediu pro caixa assim, tem caneta, moça? Tem caneta? Tem papel? Pegou caneta e papel e falou assim, vai dar não, tá? Perguntei para mim, não, tem meu número. Quando eu cheguei no carro, ele disse assim, tem como me internar minha esposa? Não misture o santo com o profano. Posso ver amém? Amém. Seja santo. Seja santo. E quando você então entender o que é santo, você vai entender que você está em evidência. Você é o profeta, a profetisa do Senhor nesse tempo. Pode surgir Ezequias, pode surgir Nabucodonosor, pode surgir Beltesazar. Você tem que ser o profeta e profetisa do Senhor nesse tempo. Aguardar a presença de Deus. A entender que o diabo pode até destruir, mas Deus levanta de novo. Porque muito mais é Deus na sua vida do que aquilo que o diabo quer fazer. E aí você tem que viver a presença do Senhor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus.